De agora em diante seu salário vai para minha conta, disse meu filho. E eu, sentado na minha própria mesa de jantar, observei aquele homem de 43 anos falar como se estivesse fazendo um favor. Como se eu, Márcio Guedes, aos 72 anos de idade, tivesse perdido a capacidade de pensar por mim mesmo. Ele não sabia que eu já havia descoberto tudo. Cada centavo desviado, cada mentira contada, cada documento falsificado. E enquanto ele sorria com aquela confiança arrogante, eu já tinha um plano em andamento. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nos encanta saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes do Brasil. Aquilo aconteceu numa quinta-feira à tarde, no meu apartamento no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu estava aposentado há 7 anos, depois de passar 45 anos trabalhando como contador em empresas de médio porte. Nunca fui rico, mas sempre fui organizado com dinheiro. Guardei cada centavo que pude, investi com cautela e cheguei à aposentadoria com um patrimônio modesto, mas digno. Um apartamento quitado, algumas aplicações financeiras e a aposentadoria do INSS, que, somada às minhas economias, me permitia viver com conforto. Meu filho Rafael sempre foi o centro da minha vida. Depois que minha esposa Luísa faleceu há 15 anos, vítima de um câncer agressivo, ficamos só nós dois. Ele tinha 28 anos na época, já formado em administração, começando a carreira. Ajudei no que pude. Paguei um curso de pós-graduação. Ajudei com o aluguel nos primeiros anos. Dei entrada no primeiro carro dele. Tudo que um pai faz porque quer ver o filho bem. Rafael casou-se aos 35 anos com Fernanda, uma mulher que sempre me tratou com educação distante, quase fria. Eles tiveram uma filha, Isabela, que hoje tem 6 anos e é a luz da minha vida. Mas nos últimos 3 anos percebi mudanças no comportamento do meu filho. Ele começou a me visitar com mais frequência, sempre interessado em saber sobre minhas finanças, meus investimentos, minha saúde. No começo pensei que era preocupação genuína. Pai, você está ficando mais velho, ele dizia. Precisa de alguém para te ajudar com essas coisas. Deixa eu dar uma olhada nas suas contas, organizar tudo direitinho. Eu sempre recusava educadamente, dizendo que estava tudo sob controle. E estava mesmo. Minha mente continuava afiada, minha memória excelente para números, minha rotina perfeitamente organizada. Mas Rafael não desistia facilmente. Ele começou a trazer Fernanda junto nas visitas, e os dois formavam uma espécie de time. Seu Márcio, ela dizia com aquele sorriso ensaiado. O Rafael só quer te ajudar. É tanta coisa para administrar sozinho, né? Um homem da sua idade devia estar curtindo a vida, viajando, descansando, não se preocupando com boleto e banco. Eu sempre respondia que gostava de cuidar das minhas próprias coisas, que me mantinha ativo e com a mente funcionando. Mas eles insistiam, semana após semana, e foi então que comecei a notar pequenas coisas estranhas. Um extrato bancário que eu tinha certeza de ter guardado na gaveta apareceu em cima da mesa. Meu talão de cheques, que eu sempre deixava no segundo compartimento da escrivaninha, estava no primeiro. Detalhes mínimos que outra pessoa talvez não percebesse, mas eu era contador. Ordem e organização eram segunda natureza para mim. Comecei a prestar mais atenção. Numa tarde em que Rafael me visitou sozinho, pedi licença para ir ao banheiro e demorei propositalmente. Quando voltei à sala, ele estava com meu computador aberto, olhando algo na tela com expressão concentrada. Ao me ver, fechou rapidamente e sorriu. Só estava vendo as notícias, pai. Seu computador é mais rápido que o meu. Menti que acreditava. Naquela noite, verifiquei o histórico do navegador. Rafael havia acessado o site do meu banco, tentado entrar na minha conta. As tentativas falharam porque eu uso autenticação em 2 fatores. Mas o fato dele ter tentado me deixou gelado. Meu próprio filho, tentando invadir minhas contas bancárias. Precisei sentar e respirar fundo, sentindo o coração acelerar de um jeito que não era bom para um homem da minha idade. Nos dias seguintes,
Comecei a investigar discretamente. Liguei para o banco pedindo um extrato detalhado dos últimos 6 meses. Quando os papéis chegaram pelo correio, tranquei-me no quarto e analisei tudo linha por linha. E então encontrei 3 saques que eu não tinha feito, totalizando R$ 8.500. Os saques foram feitos em caixas eletrônicos, em datas em que Rafael havia me visitado. Minha mente de contador entrou em ação. Como ele conseguiu fazer isso? Então me lembrei. Há 4 meses meu cartão do banco havia desaparecido. Procurei por toda parte e acabei pedindo a segunda via. Na época, Rafael estava presente e se ofereceu para ir ao banco comigo buscar o novo cartão. Ele deve ter clonado ou anotado os dados do antigo antes de ele sumir. E quanto à senha? Senti um frio na espinha ao perceber. Minha senha era a data de aniversário da Luísa. Rafael sabia. Continuei investigando, agora com método. Fui pessoalmente ao banco e pedi para falar com a gerente, Dona Célia, que me atendia há mais de 10 anos. Expliquei a situação com calma, mostrando os saques não autorizados. Ela ficou consternada. Seu Márcio, isso é grave. O senhor precisa fazer um boletim de ocorrência. Hesitei. Fazer um BO significaria incriminar meu próprio filho. Deixa eu investigar um pouco mais, pedi. Mas já vou trocar todas as senhas e pedir novos cartões. E dessa vez ninguém mais vai saber das senhas. Dona Célia foi muito prestativa. Ela configurou minha conta para que qualquer movimentação acima de R$ 1.000 exigisse confirmação via aplicativo no meu celular. Também estabelecemos um limite diário para saques. Além disso, ela me mostrou como verificar tentativas de acesso à minha conta online. Se alguém tentar entrar de outro dispositivo, o senhor vai receber um alerta imediato, explicou. Voltei para casa com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter tomado medidas de proteção. Tristeza por confirmar que meu filho estava me roubando. Durante o resto daquela semana mal consegui dormir. Ficava acordado à noite, olhando para o teto, repassando nossa história. Onde foi que eu errei? Mimei demais? Dei tudo muito fácil? Ou simplesmente criei um filho que via o próprio pai como fonte de recursos? Rafael ligou no sábado seguinte, dizendo que queria almoçar comigo. Aceitei, curioso para ver como ele agiria. Fomos a um restaurante por quilo perto de casa, um lugar simples que frequentávamos desde que ele era adolescente. Durante a refeição ele estava mais atencioso que o normal, perguntando sobre minha saúde, se eu estava tomando os remédios corretamente, se precisava de alguma coisa. Na verdade, pai, ele disse limpando a boca com o guardanapo. Eu e a Fernanda estávamos conversando. A gente acha que você não devia morar sozinho. Já pensou em vir morar com a gente? Temos aquele quarto de hóspedes, você ficaria bem acomodado. Mastiguei devagar meu arroz com feijão, ganhando tempo para responder. É uma oferta generosa, filho. Mas gosto da minha independência, do meu espaço. Aqui na Tijuca tenho meus amigos, minha rotina. Conheço o bairro de cor. Ele insistiu. Mas a gente se preocupa com você. E se acontecer alguma coisa e você estiver sozinho? Uma queda, um mal súbito? Ninguém ia saber. Sorri tranquilamente. Tenho meus vizinhos, o porteiro, meus amigos do clube. Não estou tão sozinho quanto você pensa. Vi um lampejo de irritação cruzar seu rosto antes de ele recuperar o sorriso. Tudo bem, pai. Mas pelo menos deixa eu te ajudar com as contas. Sério, isso não é mais trabalho para um homem da sua idade. Decidi testar até onde ele iria. Que tipo de ajuda você está pensando? Rafael se animou imediatamente. Olha, eu posso transferir todas as suas contas para débito automático na minha conta. Você me repassa o dinheiro todo mês e eu cuido de tudo. Luz, água, telefone, condomínio, plano de saúde. Você não precisa se preocupar com nada. Fingi considerar. Mas como você vai saber o valor certo a cada mês? As contas variam. Ah, é simples. Você faz uma transferência fixa todo mês, tipo uns 4, 5 mil reais. Se sobrar, fica de reserva para a próxima vez. Se faltar, você complementa. Fiz as contas rapidamente na cabeça. Minhas contas mensais somavam em média R$ 2.200. Se eu transferisse 5 mil por mês, ele ficaria com 2.800 de sobra.
Em um ano seriam mais de 30 mil reais do meu dinheiro nas mãos dele. Vou pensar com carinho, respondi, mantendo o tom neutro. Rafael sorriu satisfeito. Pagou a conta do almoço, fazendo questão de que eu visse o gesto. Pequenas gentilezas para camuflar intenções maiores. Quando nos despedimos no portão do prédio, ele me abraçou com força. A gente só quer seu bem, pai. Lembra disso. Subi para meu apartamento no 5º andar com o coração apertado. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde Luísa costumava fazer crochê enquanto assistíamos à novela das 8. Como eu sentia falta dela nesses momentos. Ela sempre foi mais perspicaz com pessoas do que eu. Será que ela teria visto isso vindo? Será que teria sabido lidar melhor com Rafael? Peguei a foto dela que mantinha na estante. Não sei o que fazer, amor. Sussurrei para a imagem. Não sei como consertar isso. Nos dias seguintes, Rafael intensificou a pressão. Ligava todo dia, sempre com uma nova razão pela qual eu deveria deixá-lo cuidar do meu dinheiro. Pai, você viu que aumentou a tarifa do banco? Deixa eu te incluir na minha conta empresa, você tem isenção de tarifas. Ou então, descobri um investimento excelente, rendimento muito melhor que essa poupança velha que você tem. Mas precisa de um valor mínimo. Junta seu dinheiro com o meu e a gente investe junto. Cada ligação era uma nova tentativa de acessar meu patrimônio. E eu comecei a perceber o padrão. Ele nunca oferecia ajuda prática, como ir ao supermercado comigo, me levar ao médico, consertar algo no apartamento. A ajuda que ele oferecia sempre, envolvia dinheiro. Sempre envolvia ter acesso às minhas contas, aos meus recursos. Isso me entristecia profundamente, mas também me deixava cada vez mais determinado. Foi quando decidi contratar um advogado. Não para processar meu filho, pelo menos não ainda, mas para me proteger legalmente. Marquei consulta com o Dr. Henrique Tavares, um advogado especializado em direito de família que tinha escritório aqui no bairro. Um homem de uns 50 anos, sério, mas empático. Expliquei toda a situação para o Dr. Henrique, mostrando os extratos bancários, contando sobre as tentativas de acesso às minhas contas, as pressões constantes. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele suspirou. Seu Márcio, infelizmente o que o senhor está descrevendo é mais comum do que imaginamos. Chama-se violência patrimonial contra idosos e é crime previsto no Estatuto do Idoso. Crime. Repeti a palavra sentindo o peso dela. Mas ele é meu filho. O Dr. Henrique inclinou-se na cadeira. E isso torna a situação ainda mais delicada, eu entendo. Mas o senhor precisa se proteger. Primeiro vamos tomar medidas preventivas. Depois, se necessário, medidas legais. Ele me explicou várias opções. Fazer um testamento claro, estabelecer uma procuração apenas para situações específicas, documentar todas as tentativas de coerção. Também recomendo que o senhor faça um boletim de ocorrência sobre os saques não autorizados, disse o advogado. Não precisa nomear seu filho ainda. Pode dizer que foi fraude de origem desconhecida. Mas é importante ter o registro oficial. Concordei com a cabeça, embora a ideia de registrar um boletim contra ações do meu próprio filho me deixasse enjoado. Saí do escritório do advogado com uma pasta cheia de documentos para assinar e providências para tomar. Mas também saí com algo mais. Um plano. Se Rafael queria tanto controlar meu dinheiro, eu daria a ele uma lição sobre o valor real das coisas. Uma lição que ele nunca esqueceria. Mas primeiro precisava de mais informações. Precisava entender exatamente qual era a situação financeira dele. Liguei para meu sobrinho Paulo, filho da minha irmã mais nova. Paulo tinha 35 anos e trabalhava na área de tecnologia. Sempre fomos próximos, especialmente depois que a mãe dele faleceu há 3 anos. Marquei um café com ele num shopping próximo ao trabalho dele. Tio Márcio. Ele me cumprimentou com um abraço apertado. Tudo bem? Fazia tempo que a gente não se via. Conversamos amenidades por alguns minutos antes de eu ir direto ao ponto. Paulo, preciso de um favor. Um favor delicado. Ele ficou sério. Claro, tio. Pode falar.
Expliquei de forma resumida minha situação com Rafael. Vi a expressão de Paulo mudar de surpresa para indignação. O Rafael está fazendo isso? Mas tio, você sempre ajudou tanto ele. Concordei com a cabeça. Por isso mesmo preciso entender o que está acontecendo. Você consegue investigar um pouco? Ver a situação financeira dele, se está com dívidas, essas coisas? Paulo hesitou. Não sei se é legal isso, tio. Mas deixa eu ver o que consigo descobrir. De forma discreta. Agradeci e pedi sigilo absoluto. Ele prometeu e, 3 dias depois, me ligou pedindo para nos encontrarmos novamente. Dessa vez, fomos ao meu apartamento. Paulo chegou com um laptop e uma expressão grave. Tio, você vai querer sentar, disse Paulo, abrindo o computador na mesa de jantar. Consegui algumas informações através de fontes públicas e, bem, alguns contatos que tenho. O que ele me mostrou foi chocante. Rafael estava endividado até o pescoço. Tinha 3 cartões de crédito no limite máximo, totalizando mais de R$80 mil em dívidas. Havia um financiamento de carro atrasado há 2 meses. E descobrimos que ele havia sido fiador de um amigo num empréstimo de R$40 mil. E o amigo sumiu. Agora o banco estava cobrando de Rafael. Como ele deixou chegar a esse ponto? Perguntei, incrédulo. Paulo me mostrou mais coisas. Fotos nas redes sociais de Rafael e Fernanda em restaurantes caros, viagens para o Nordeste, uma moto nova que ele comprou há 6 meses. Eles estão vivendo muito acima do que ganham, tio. E, pelo visto, viram você como solução para os problemas deles. Senti uma mistura de raiva e decepção. Rafael não estava me roubando por necessidade básica. Estava me roubando para manter um padrão de vida insustentável, para bancar luxos que não podia pagar. Enquanto eu, que trabalhei a vida inteira e poupei cada centavo, vivia de forma modesta no meu apartamento simples. Tem mais, disse Paulo mostrando outro documento. Ele abriu uma empresa há 8 meses, uma tal de RG Consultoria. Mas pelo que consegui ver, a empresa não tem nenhuma movimentação real. Parece ser de fachada. Para que serviria uma empresa de fachada? Perguntei, embora já tivesse uma ideia da resposta. Como contador, eu conhecia os truques. Paulo confirmou minhas suspeitas. Provavelmente para desviar dinheiro, tio. Se ele conseguisse acesso às suas contas, podia fazer transferências para essa empresa, dizendo que eram pagamentos por serviços. Assim, o dinheiro sai da sua conta de forma aparentemente legal, mas na verdade vai direto para ele. O nível de planejamento, de premeditação, me deixou atordoado. Isso não era um filho desesperado pedindo ajuda ao pai. Era um golpe calculado. Rafael estava literalmente planejando um esquema de desvio de recursos do próprio pai. Agradeci a Paulo pela investigação e pedi, mais uma vez, sigilo total. Depois que ele saiu, fiquei sentado na poltrona da sala por horas, só pensando. Naquela noite, mal dormi. Toda vez que fechava os olhos, via imagens de Rafael criança. O garotinho de 5 anos que chorou quando arrancou o primeiro dente. O menino de 10 anos que ganhou a primeira bicicleta e pedalou pelo quarteirão inteiro com o maior sorriso. O adolescente de 15 anos que me abraçou forte quando passei na sua formatura do ensino fundamental. O jovem de 20 anos que me ligou da faculdade, emocionado, dizendo que tinha tirado 10 numa prova difícil. Onde esse menino se perdeu? Em que momento ele se transformou nesse homem capaz de elaborar um golpe financeiro contra o próprio pai? Eu sabia que tinha parte da culpa. Dei tudo muito fácil. Nunca deixei ele sentir o peso das consequências. Sempre estive lá para aparar suas quedas, pagar suas dívidas, resolver seus problemas. Criei um filho que aprendeu a depender da minha generosidade, não a valorizar o próprio esforço. Na manhã seguinte, quinta-feira, Rafael apareceu sem avisar. Tocou o interfone por volta das 10 horas. Pai, sou eu. Sobe aí, precisamos conversar. O tom não era mais o gentil e preocupado das últimas semanas. Havia uma firmeza, quase uma ordem. Autorizei a entrada, meu coração acelerando. Arrumei rapidamente a sala. Guardei alguns documentos que estavam sobre a mesa. Quando abri a porta, Rafael entrou sem esperar convite. Estava de terno,
vindo provavelmente do trabalho. Fernanda veio atrás dele, também muito bem vestida. Ambos tinham expressões sérias. Pai, senta aí, disse Rafael apontando para o sofá. Foi quando percebi. Ele estava me tratando como se fosse eu o visitante, não o dono da casa. Não sentei. Fiquei de pé, apoiado na beirada da poltrona. Pai, chega de enrolação. A gente precisa resolver isso hoje. Rafael tirou alguns papéis da pasta que carregava. Trouxe aqui uma procuração. É simples. Você assina e eu passo a ter poderes para movimentar suas contas. É para o seu próprio bem. Você está ficando velho, pode esquecer de pagar uma conta, pode cair num golpe. A gente só quer te proteger. Fernanda complementou, com aquele tom de falsa doçura. É verdade, seu Márcio. A gente está tão preocupado. Outro dia mesmo, minha tia que tem a idade do senhor, ela foi vítima de um golpe horrível. Perdeu tudo. Por isso é importante ter alguém de confiança cuidando dessas coisas. Olhei para os dois, para aquela encenação de preocupação, e algo dentro de mim se enrijeceu. Eu tinha passado as últimas semanas me sentindo culpado, me perguntando onde errei. Mas, naquele momento, vendo a cara de pau com que eles tentavam me manipular na minha própria casa, a culpa deu lugar à indignação. Não, disse simplesmente. Rafael piscou, como se não tivesse entendido. Como assim não? Não vou assinar procuração nenhuma. Não vou transferir minhas contas para você. Não vou morar na sua casa. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vi o rosto de Rafael mudar. A máscara de preocupação filial caiu, revelando irritação pura. Pai, você não está entendendo. Isso não é um pedido. Ergui as sobrancelhas. Ah, não? Então o que é? Ele deu 2 passos na minha direção. É uma necessidade. Você está velho, você está sozinho. Você não tem capacidade de cuidar de tudo isso sozinho. E sendo bem sincero, esse dinheiro que você tem guardado não vai para o túmulo com você. Então por que não deixar que ele seja útil agora? Para a família? A franqueza brutal da afirmação me deixou momentaneamente sem palavras. Fernanda tentou suavizar. O que o Rafael quer dizer é que a gente podia usar esse dinheiro para coisas boas agora. Investir num negócio, melhorar nossa casa, dar uma vida melhor para a Isabela. O senhor não quer isso para sua neta? Ah, usar a Isabela como manipulação emocional. Isso foi a gota d'água. Isabela está com 6 anos e não falta nada para ela. Respondi mantendo a voz controlada. Ela tem comida, roupa, teto, escola. Isso que é necessário. O resto é luxo. E se vocês não conseguem dar luxo para ela, talvez seja a hora de reavaliar o padrão de vida de vocês, não de pegar o dinheiro que não é de vocês. Rafael explodiu. Não é nosso. Eu sou seu filho. Você acumulou essa grana nas minhas costas, trabalhando feito um condenado, nunca aproveitando nada. Para quê? Para morrer e deixar tudo para o governo? Trabalhei para ter segurança. Retruquei. Para não depender de ninguém na velhice. Para ter escolhas. E essas escolhas são minhas, não suas. Vi as veias do pescoço de Rafael saltarem. Você está sendo egoísta. Eu estou com 43 anos, no auge da vida, com necessidades, com planos. E você quer segurar esse dinheiro até os 90, até os 100 anos? Enquanto isso, eu e minha família ficamos como? Eu que sou seu único filho. A lógica distorcida daquilo me impressionou. Ele realmente acreditava que tinha direito ao meu dinheiro simplesmente por ser meu filho. Como se meu patrimônio fosse uma herança antecipada, que ele podia sacar quando quisesse. Rafael, disse pausadamente, quando eu morrer, você vai herdar tudo que é meu. Isso está no testamento, tudo documentado. Mas enquanto eu estiver vivo, o dinheiro é meu, e eu decido o que fazer com ele. Fernanda se intrometeu, a voz aguda de irritação. Mas o senhor nem faz nada com esse dinheiro. Fica aí sentado nesse apartamento velho, comendo comida de pobre, andando de ônibus. Para que serve ter dinheiro se não usa? As palavras dela revelavam tanto. Para ela, e aparentemente para Rafael também,
O valor de uma pessoa estava no quanto ela gastava, no quanto ostentava. Eles não conseguiam entender que eu tinha segurança justamente porque não torrava dinheiro à toa. Acho melhor vocês irem embora, falei, caminhando até a porta e abrindo-a. Rafael não se mexeu. Ficou me encarando, os punhos cerrados. Por um momento, tive medo de que ele partisse para a violência física. Mas então Fernanda tocou o braço dele. Vamos, amor. Deixa ele pensar melhor. Quando a cabeça esfriar, ele vai ver que a gente está certo. Eles saíram, mas antes de cruzar a porta, Rafael se virou. Você vai se arrepender disso, pai. Vai ver que a família é tudo o que você tem, e quando você precisar de ajuda, de cuidado, de atenção, vai lembrar quem tentou te ajudar. A ameaça mal disfarçada ficou no ar. Fechei a porta, encostei nela e senti minhas pernas bambas. Precisei sentar no chão mesmo, as costas contra a porta, tentando controlar a respiração. Aos 72 anos, depois de tudo que vivi e enfrentei, nunca imaginei que passaria por algo assim. Ser ameaçado, chantageado emocionalmente, pelo próprio filho. Fiquei ali sentado por talvez 15 minutos, só respirando, só processando. Então meu celular tocou. Era Dr. Henrique, o advogado. Seu Márcio, consegui organizar todos os documentos que conversamos. Quando o senhor pode passar aqui para assinar? Marcamos para a tarde seguinte. Quando desliguei, olhei ao redor do meu apartamento. As paredes que testemunharam décadas da minha vida. A estante com livros que li e reli. A mesa de jantar onde Luísa e eu tomamos milhares de cafés da manhã juntos. Esse era meu lar, meu refúgio, meu patrimônio conquistado com suor. E ninguém, nem mesmo meu filho, ia tirar isso de mim. Era hora de agir. Na sexta-feira pela manhã, fui ao cartório e registrei uma declaração juramentada, detalhando todas as tentativas de coerção e os saques não autorizados. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, leu tudo com expressão grave. Senhor Márcio, o senhor tem ciência que esse documento pode ser usado em processo judicial? Confirmei que sim. À tarde, fui ao escritório do Dr. Henrique. Ele tinha preparado vários documentos. O primeiro era uma procuração muito específica e limitada. Essa procuração só dá poderes para movimentações financeiras em caso de incapacidade mental comprovada por junta médica, explicou o advogado. E mesmo assim, exige assinatura de 2 pessoas, o procurador e uma testemunha designada. Ninguém pode fazer nada sozinho. O segundo documento era um testamento atualizado. Aqui o senhor está deixando seu patrimônio dividido. 60% para seu filho Rafael, 30% para sua neta Isabela em forma de trust até ela completar 25 anos e 10% para causas beneficentes da sua escolha. Achei justo e equilibrado. Dava para Rafael, mas também protegia Isabela de qualquer má gestão dos pais. O terceiro documento era o mais importante, uma declaração de capacidade civil. Esse documento atesta que o senhor está em pleno gozo de suas faculdades mentais, com laudo médico anexo. Serve para barrar qualquer tentativa de interdição. Eu havia feito uma bateria de testes neurológicos na semana anterior, a pedido do advogado. Passou com notas máximas em todos, confirmando que minha mente estava perfeitamente saudável. Assinei tudo com testemunhas presentes. Dr. Henrique guardou as cópias autenticadas no cofre do escritório. Seu Márcio, agora o senhor está legalmente protegido. Qualquer tentativa de tomar controle do seu patrimônio vai encontrar esses documentos como barreira. Agradeci e perguntei sobre o próximo passo. Agora esperamos, disse ele. Se seu filho tentar algo, a gente tem tudo documentado para agir. Mas eu não queria só esperar. Queria que Rafael entendesse de verdade o valor do dinheiro e do trabalho. Queria que ele sentisse na pele o que era não ter. Então elaborei um plano. Um plano que talvez fosse drástico, mas que senti ser necessário. Na segunda-feira seguinte liguei para Rafael. Minha voz estava calma, quase alegre. Filho, pensei melhor sobre nossa conversa. Você tem razão. Preciso aproveitar mais a vida. Senti a animação dele do outro lado da linha.
Sério, pai, que bom que você entendeu. Continuei. Então vou fazer o seguinte. Vou viajar. Sempre quis conhecer o Nordeste direito. Não só trabalho, mas turismo. Vou alugar um apartamento em Porto de Galas por 3 meses e aproveitar. Houve uma pausa. 3 meses? Mas pai, e seu dinheiro aqui? E suas contas? Sorri sozinho. Vou configurar tudo em débito automático. Já resolvi com o banco. E o dinheiro que sobrar, vou levar comigo. Afinal, como você disse, tenho que aproveitar enquanto estou vivo. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Rafael não esperava por isso. Mas pai, não precisa ser tão radical. 3 meses é muito tempo. E gastar dinheiro com aluguel, essas coisas, não é meio desperdício? Fingi não perceber a contradição. Há poucos dias ele me acusava de não gastar, de acumular dinheiro sem sentido. Agora, quando eu anunciava que ia gastar, ele achava desperdício. Você mesmo disse que eu preciso aproveitar a vida. Respondi com leveza. Então é isso que vou fazer. Inclusive vou precisar de um tempo sozinho. Sem visitas, sem preocupações. Só eu e o mar. Rafael tentou argumentar mais um pouco, mas mantive minha posição. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação estranha. Claro que eu não ia passar 3 meses em Porto de Galas. Mas Rafael não precisava saber disso. Nos dias seguintes, executei meu plano com precisão de contador. Primeiro, retirei todo o dinheiro das minhas aplicações mais acessíveis, cerca de R$120 mil. Dividi em 3 partes. Uma parte ficou numa conta poupança em outro banco, uma que Rafael não conhecia. A segunda parte depositei numa conta conjunta que abri com meu sobrinho Paulo, para emergências. A terceira parte, R$50 mil, guardei em espécie dentro de um cofre que comprei e instalei no apartamento. Depois, deixei na minha conta principal apenas o suficiente para cobrir 3 meses de despesas básicas, cerca de R$7 mil. Todo o resto tinha sido movimentado. Se Rafael conseguisse de alguma forma acessar minha conta, encontraria uma fração do que esperava. Também comuniquei formalmente ao banco que qualquer tentativa de procuração ou movimentação em meu nome deveria ser imediatamente negada e eu deveria ser notificado. O próximo passo era mais teatral, mas necessário. Comprei passagem de ônibus para Recife, com conexão para Porto de Galas. Postei nas minhas redes sociais, que eu usava pouco, mas Rafael acompanhava, uma foto com a legenda: 72 anos e finalmente vou realizar o sonho de conhecer as praias do Nordeste. 3 meses só para mim. Os comentários vieram rapidamente. Amigos desejando boa viagem, conhecidos surpresos com a decisão. E Rafael, é claro, comentou: aproveite, pai, merece demais, mas não esquece de ligar, a gente fica preocupado. Respondi publicamente: vou desligar do mundo por um tempo, filho. Preciso desse reset. Mas fica tranquilo, vou bem. Era importante que ficasse registrado publicamente que eu estava bem, que era uma decisão minha, consciente. Proteção contra futuras alegações de que eu estava confuso ou sendo manipulado por alguém. Na quinta-feira, dia da suposta viagem, arrumei uma mala com roupas e alguns pertences. Pedi para o porteiro, seu Osvaldo, ajudar a descer a mala. Viajando, seu Márcio. Que legal, quanto tempo vai ficar? Respondi alto, sabendo que havia câmeras com áudio no hall. 3 meses em Porto de Galas, preciso desse descanso. Seu Osvaldo assobiou. 3 meses, vai aproveitar bastante. Quer que eu cuide das suas correspondências? Agradeci e pedi que guardasse qualquer coisa que chegasse. Saí do prédio com a mala, peguei um táxi que estava esperando e pedi para o motorista me levar até a rodoviária. Mas, ao invés de entrar na rodoviária, pedi para ele me deixar num shopping próximo. De lá, peguei outro táxi de volta para a Tijuca, mas para o apartamento da minha irmã falecida, que ainda estava no meu nome e ficava vazio há 3 anos. Tinha mantido o apartamento por apego sentimental, pagando condomínio e IPTU religiosamente. Nunca pensei que ele serviria para me esconder do meu próprio filho. O lugar estava empoeirado, com cheiro de fechado, mas funcionava.
Passei o resto do dia limpando e organizando. Trouxe alguns mantimentos, roupas que tinha deixado num armário, e me instalei ali. Esse apartamento ficava a apenas 15 minutos a pé do meu, mas num prédio diferente, numa rua que Rafael nunca frequentou. Era o esconderijo perfeito. Meu plano era simples. Oficialmente eu estava em Porto de Galas. Na prática, estava ali, observando de perto o que Rafael faria quando pensasse que eu estava longe e vulnerável. Configurei meu celular para não aceitar chamadas, apenas mensagens, e instalei um aplicativo que me permitia monitorar remotamente as câmeras de segurança do meu prédio. Na sexta-feira pela manhã, recebi a primeira mensagem de Rafael. Pai, chegou bem? Como está a viagem? Respondi apenas. Tudo ótimo. Descansando. Curto, sem dar detalhes. Ao longo do dia, ele mandou mais 3 mensagens, cada uma mais insistente. Pai, preciso falar com você sobre uma emergência. Pai, por favor, liga para mim. Pai, é urgente. Não respondi mais nada. No sábado pela manhã, as câmeras do meu prédio captaram Rafael chegando. Ele foi até o interfone e tocou repetidamente. Seu Osvaldo atendeu e expliquei que eu não estava. O senhor Márcio viajou. Vai ficar 3 meses fora. Vi pela câmera a expressão de Rafael mudar. Ele perguntou se tinha certeza, se eu tinha deixado algum contato de emergência. Seu Osvaldo disse que não, que eu havia sido claro que queria ficar incomunicável por um tempo. Rafael ficou ali parado por alguns minutos, claramente frustrado. Então vi Fernanda sair do carro e se juntar a ele. Conversaram animadamente, ela fazendo gestos largos. Não dava para ouvir o áudio dali, mas a linguagem corporal era clara. Estavam irritados, possivelmente brigando sobre o que fazer. Finalmente foram embora, mas não antes de Rafael olhar para as câmeras de segurança com uma expressão que me deu calafrios. Naquela tarde recebi uma ligação do meu banco. Era a dona Célia, a gerente. Seu Márcio, desculpe incomodar, mas seu filho esteve aqui hoje. Ele disse que o senhor está viajando e o deixou encarregado de cuidar das suas contas. Pediu acesso ao extrato e queria fazer algumas movimentações. Meu coração acelerou. E o que você disse? Disse que precisaria de uma procuração autenticada e autorização expressa do senhor. Ele ficou muito irritado. Disse que era urgente, que tinha contas para pagar no seu nome. Mas segui o protocolo que combinamos. Agradeci efusivamente a dona Célia. Ela tinha feito exatamente o que deveria. Seu Márcio, posso dar uma opinião pessoal? Autorizei. O senhor tomou a decisão certa em se proteger. Vi muitos casos assim ao longo dos anos. Filhos que veem os pais idosos como fonte de renda fácil. Não é bonito, mas é a realidade. Suas palavras, embora duras, eram verdadeiras e confirmavam que eu estava no caminho certo. No domingo, experimentei algo que não sentia há muito tempo. Paz. Acordei sem a ansiedade de uma possível visita de Rafael, sem a tensão de precisar estar em guarda. Li o jornal tranquilamente, tomei um café prolongado. Assisti a um filme antigo na televisão. O apartamento da minha irmã tinha uma varanda pequena com vista para uma praça. Sentei lá, observando as famílias passeando, as crianças brincando. Pensei muito sobre minha relação com Rafael. Onde tinha começado a deterioração? Será que foi gradual ou teve um ponto de virada específico? Lembrei de quando ele tinha uns 28 anos, recém-formado. Conseguiu um emprego numa empresa de médio porte. Salário inicial razoável. Mas aos 6 meses apareceu em casa pedindo dinheiro emprestado. R$ 10.000, uma quantia significativa na época. É para comprar um carro, pai. Preciso de um carro para trabalhar, para fazer visitas a clientes. Emprestei sem questionar. Ele prometeu devolver em 1 ano, fazendo depósitos mensais. Mas os depósitos nunca vieram. Quando eu mencionava, ele sempre tinha uma desculpa. Pai, esse mês está apertado, tive gastos extras. Ou então, relaxa, pai, você não está precisando desse dinheiro agora mesmo, está? Aos poucos o empréstimo virou doação. 2 anos depois, foi a mesma coisa. R$ 15.000 para dar entrada num apartamento que ele estava alugando. Vou comprar, pai. É investimento. Daqui a alguns anos vale o dobro. De novo,
Promessa de devolução que nunca se concretizou. E eu sempre perdoava, sempre justificava. É meu filho. É para isso que pais existem. Para ajudar os filhos a se estabelecerem na vida. Mas a verdade é que eu estava criando dependência, não independência. Mesmo quando Rafael já ganhava bem, já tinha condições de se sustentar sozinho, ele continuava recorrendo a mim. E eu continuava atendendo. Porque no fundo, acredito agora, eu tinha medo de que se dissesse não, ele se afastasse. Eu tinha medo de ficar sozinho. Depois que Luísa morreu, Rafael era tudo que me restava de família próxima. Então eu comprava a presença dele com dinheiro. Uma transação emocional doentia que eu não via como tal na época. Mas as coisas mudaram quando ele casou. Fernanda trouxe uma influência diferente. Ela vinha de uma família de classe média alta, estava acostumada com certo padrão de vida que o salário de Rafael sozinho não sustentava. E aos poucos, percebi as mudanças. As roupas de marca, os restaurantes caros, as viagens para resorts, tudo documentado orgulhosamente nas redes sociais. Um estilo de vida construído com crédito e dívidas. E quando as dívidas apertavam, para quem eles recorriam? Para o velho Márcio, é claro. O pai que sempre teve dinheiro guardado, que sempre viveu dentro das suas possibilidades. Mas agora, sentado naquela varanda, observando o movimento da praça, eu entendia. Não era amor que eles sentiam por mim. Era conveniência. Eu era útil enquanto tinha dinheiro para resolver os problemas deles. Mas, e quando não tivesse mais? O que aconteceria comigo? Na segunda-feira pela manhã, recebi uma mensagem do Dr. Henrique. Seu Márcio, seu filho esteve no meu escritório ontem. Disse que está preocupado com o senhor, que precisa de uma procuração de emergência. Disse que o senhor está agindo de forma estranha, que essa viagem repentina é sinal de confusão mental. Obviamente não dei nenhuma informação e o informei que represento seus interesses legalmente. Respirei fundo. Rafael estava escalando. Não contente em tentar acessar minha conta bancária, agora estava tentando o caminho legal, alegando incapacidade mental. Era exatamente por isso que eu tinha feito todos aqueles laudos médicos. Respondi ao advogado. Obrigado por me informar. Mantenha tudo documentado. E pode dizer a ele se perguntar que estou muito bem e perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. No mesmo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Era um investigador particular. Senhor Márcio Guedes, meu nome é Davi Fonseca, sou investigador particular. Fui contratado por seu filho Rafael para localizá-lo. Ele está muito preocupado com o senhor. Disse que o senhor desapareceu e pode estar correndo perigo. Senti um misto de raiva e admiração pela audácia de Rafael. Senhor Davi, respondi calmamente. Agradeço seu contato, mas posso garantir que estou perfeitamente bem. Comuniquei minha viagem a várias pessoas. Está tudo documentado. Não desapareci. Apenas escolhi tirar um tempo para mim. E peço que informe ao meu filho que sua preocupação é desnecessária e, francamente, invasiva. Houve uma pausa. Senhor, posso confirmar que o senhor está falando por vontade própria? Não está sob coação? Estou totalmente livre e lúcido. Se quiser, posso enviar uma foto minha segurando o jornal de hoje, com a data visível para comprovar. Mas volto a dizer, não preciso ser localizado porque não estou perdido. O investigador pareceu aceitar minha explicação. Entendido, senhor. Vou passar a informação ao contratante. O senhor tem um bom dia. Desliguei o telefone com as mãos tremendo levemente. Rafael tinha contratado um investigador particular. Isso significava que ele estava gastando dinheiro que não tinha para me encontrar. Mas não era preocupação genuína que o movia. Era desespero por ter perdido acesso à fonte de recursos que pretendia explorar. Era controle. Ele não suportava a ideia de que eu tivesse tomado uma decisão importante sem consultá-lo, sem sua aprovação. Naquela tarde, fui caminhar pela Tijuca. Com boné e óculos escuros, me senti seguro para sair um pouco. Passei propositalmente pela rua onde fica o prédio de Rafael e Fernanda. Não cheguei perto, apenas observei de longe.
O carro dele estava na vaga. As luzes do apartamento estavam acesas. Vida normal, aparentemente. Mas eu sabia que por dentro, aquela casa estava em tumulto. Continuei andando e parei num café que eu costumava frequentar. O dono, seu Antônio, me cumprimentou efusivamente. Seu Márcio, pensei que tivesse viajado. Rafael esteve aqui ontem perguntando se eu tinha visto o senhor. Meu estômago apertou. Rafael estava fazendo uma busca ativa. E o que você disse? Seu Antônio deu de ombros. Disse que não tinha visto fazia uns dias. Ele perguntou se o senhor costuma vir aqui com frequência, se tem outros lugares que frequenta. Achei estranho, sinceramente. Agradeci e pedi para que, se Rafael voltasse, não mencionasse que me viu. Seu Antônio concordou, mas estava visivelmente confuso. Saí de lá mais consciente. Precisava ter cuidado. Rafael estava mesmo me procurando ativamente, investigando minha rotina, meus hábitos. O cerco estava apertando, mas eu manteria minha estratégia. Voltei para o apartamento da minha irmã e passei o resto do dia planejando os próximos passos. Na terça-feira decidi dar mais uma volta no parafuso. Enviei uma mensagem para Rafael. Filho, está tudo bem por aí? Vi que você andou procurando por mim. Fica tranquilo, estou ótimo. O mar está maravilhoso. Conheci um pessoal aqui, estamos fazendo passeios, me sentindo 20 anos mais jovem. Era mentira, claro, mas ia deixá-lo ainda mais frustrado. A resposta veio quase instantânea. Pai, que bom que está bem, mas preciso muito falar com você. É sobre uma oportunidade de investimento excelente, mas precisa de decisão rápida. Podemos fazer uma videochamada? Sorri sozinho. Investimento excelente que precisa de decisão rápida. Um dos golpes mais antigos do livro. Respondi. Agora não é boa hora para investimentos. Estou gastando com essa viagem, lembra? Quando voltar a gente conversa. Nos dias seguintes, as mensagens de Rafael ficaram mais frequentes e mais desesperadas. Pai, aconteceu uma emergência aqui. Preciso de 15 mil reais emprestados urgente. Pai, a Isabela vai precisar de uma cirurgia. Plano de saúde não cobre tudo. Pai, bateram no carro. Preciso do dinheiro para o conserto. Cada mensagem era uma nova tentativa de manipulação emocional. Verifiquei com Paulo, que mantinha contato com a esposa de um primo de Fernanda, sobre a suposta cirurgia da Isabela. A menina estava perfeitamente bem. Tinha ido à escola normalmente a semana toda. A emergência era mentira. O acidente de carro também era mentira. Rafael estava inventando crises para me forçar a enviar dinheiro. Era patético e triste ao mesmo tempo. Não respondi a nenhuma das mensagens de emergência. Simplesmente ignorei. E essa falta de resposta deve ter deixado Rafael enlouquecido. Na quinta-feira, recebi um telefonema do síndico do meu prédio, Dr. Mário. Seu Márcio, seu filho esteve aqui. Disse que está muito preocupado, que o senhor pode estar tendo problemas de saúde e tomando decisões erradas. Ele quer a chave reserva do seu apartamento para verificar se está tudo bem lá. Senti um frio na espinha. Dr. Mário, por favor, não entregue a chave para ninguém. Estou perfeitamente bem, só tirei um tempo para mim. Se meu filho conseguir acesso ao meu apartamento, será invasão ilegal. O síndico hesitou. Mas ele é seu filho, seu Márcio. Se ele está preocupado... Dr. Mário, interrompi com firmeza. Sou um homem adulto de 72 anos. Não preciso de permissão ou supervisão do meu filho para viajar. Reitero, não autorizo entrada no meu apartamento. O síndico concordou, mas pude sentir sua relutância. Rafael era persuasivo. Sabia usar a carta da preocupação filial para conseguir o que queria. Liguei imediatamente para Dr. Henrique. Preciso de uma notificação extrajudicial, deixando claro que não autorizo acesso ao meu apartamento, às minhas contas, aos meus documentos, e que qualquer tentativa será considerada violação. O advogado preparou o documento em 2 horas. A notificação foi enviada para Rafael via cartório, com confirmação de recebimento. O texto era claro e direto. Eu, Márcio Guedes,
Em pleno gozo de minhas faculdades mentais, conforme atestado por laudos médicos recentes, notifico que não autorizo acesso às minhas contas bancárias, residência, documentos pessoais ou patrimônio por terceiros, incluindo familiares. Qualquer tentativa será considerada violação e tratada legalmente. A notificação chegou às mãos de Rafael na sexta-feira. Eu sabia disso porque recebi um telefonema furioso dele. Que diabos é isso, pai? Uma notificação extrajudicial? Você está me tratando como um criminoso? Mantive a voz calma. Estou me protegendo, Rafael. Você andou tentando acessar minha conta bancária sem autorização, contratou investigador particular para me rastrear, tentou conseguir a chave do meu apartamento. Tudo isso sem meu consentimento. Porque eu estou preocupado com você. Você está agindo de forma estranha e irracional. A voz dele estava alta, quase gritando. Viajar 3 meses de repente, se recusar a conversar, ignorar emergências da família. Isso não é normal. Respirei fundo antes de responder. Rafael, vou ser muito claro. Descobri os saques não autorizados da minha conta. Sei sobre sua empresa de fachada. Sei sobre suas dívidas. Sei de tudo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando Rafael voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais baixa, mais controlada, mais perigosa. Não sei do que você está falando. Não insulte minha inteligência. Sou contadora há 50 anos. Você acha que eu não ia perceber R$ 8.500 sumindo da minha conta? Que eu não ia investigar? Outro silêncio. Então Rafael mudou de tática. A voz ficou emocionada, quase chorosa. Pai, eu estava desesperado. As dívidas estavam me afogando, iam tomar minha casa, iam destruir minha família. Eu ia te pedir, ia te explicar tudo. Mas você sempre foi tão controlador com dinheiro que achei que ia dizer não. Então eu... Fiz errado, eu sei. Mas fiz pensando na minha família. Você roubou de mim pensando na sua família. Corrigi. Não pegou emprestado. Não pediu ajuda. Roubou. E planejou roubar muito mais, não foi? A procuração que você queria não era para me ajudar. Era para ter acesso total ao meu dinheiro. Não é roubo quando é da família, explodiu Rafael, perdendo a compostura de novo. Esse dinheiro ia ser meu de qualquer jeito quando você morrer. Qual a diferença de eu usar agora, quando preciso? A franqueza brutal daquilo me deixou mudo por alguns segundos. Ele realmente via as coisas assim. Meu dinheiro era dele por antecipação. Minha morte era apenas um detalhe de timing. A diferença, disse lentamente, é que enquanto eu estiver vivo, minhas decisões são minhas. Meu dinheiro é meu. Minha vida é minha. Vida? Que vida você tem, pai? Você fica aí trancado naquele apartamento, não viaja, não sai, não aproveita nada. E mesmo assim é mais vida do que a ilusão que vocês construíram. Rebati. Vocês vivem numa mentira, num padrão de vida que não podem pagar, acumulando dívidas, apostando no meu dinheiro para salvá-los. Isso não é vida, Rafael. É um castelo de cartas esperando para desmoronar. Ele tentou contra-argumentar, mas eu já estava cansado. Essa conversa acabou. Vou desligar agora. E vou deixar claro. Quando eu voltar, as coisas vão ser diferentes. Quando você voltar, Rafael disse com um tom estranho na voz. Pode ser que as coisas já tenham sido resolvidas de outro jeito. Antes que eu pudesse perguntar o que ele quis dizer, ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, um mal-estar crescendo no estômago. Aquilo tinha soado como ameaça. Que outro jeito? O que ele estava planejando? Liguei imediatamente para Dr. Henrique e relatei a conversa, incluindo a frase final de Rafael. O advogado ficou sério. Seu Márcio, vou ser direto. Existe a possibilidade dele tentar um processo de interdição, alegando que o senhor está confuso, tomando decisões irracionais, precisa de um curador. Se ele conseguir convencer um juiz, pode conseguir controle temporário sobre suas finanças até a situação ser resolvida. Meu coração disparou. Mas eu tenho laudos médicos. Tenho tudo documentado. Eu sei, e isso vai nos ajudar muito. Mas o processo pode ser instaurado, e até ser resolvido, pode demorar meses.
Nesse meio tempo, suas contas podem ser bloqueadas, seu patrimônio pode ficar congelado. A gravidade da situação me atingiu com força total. Rafael estava disposto a ir tão longe, a me declarar incapaz mentalmente, a me tirar a autonomia legal, só para ter acesso ao dinheiro? O que eu faço? Perguntei, sentindo pela primeira vez em semanas algo próximo ao pânico. Primeiro, mantenha a calma. Segundo, se ele entrar com algum processo, vamos contestar com todas as provas que temos. Terceiro, e isso é importante, considere voltar dessa viagem fictícia. Apareça publicamente, demonstre que está bem, lúcido, ativo. Isso dificulta muito qualquer alegação de incapacidade. Desliguei o telefone com a mente acelerada. Meu plano tinha sido ficar escondido por mais tempo, deixar Rafael se afundar ainda mais nas próprias contradições. Mas se ele estava pensando em entrar com interdição, eu precisava agir rápido. Precisava provar publicamente que estava perfeitamente capaz. Passei o fim de semana elaborando uma nova estratégia. Na segunda-feira pela manhã, postei nas redes sociais uma série de fotos. Eram fotos antigas de Porto de Galas que encontrei na internet, mas que podia facilmente passar por minhas. Eu na praia, eu num restaurante, eu num passeio de barco. Em cada foto escrevi legendas detalhadas. Dia maravilhoso de sol, nadei no mar pela primeira vez em anos. Jantar delicioso num restaurante local. Peixe fresco, amigos novos, conversas ótimas. As postagens serviram para 2 propósitos. Primeiro, alimentar a narrativa de que eu estava bem e ativo, aproveitando a vida. Segundo, irritar Rafael, que podia ver que eu estava feliz longe dele, não dependendo da presença ou ajuda dele. E funcionou. Os comentários dos meus amigos eram todos positivos, felizes por me verem bem. Mas Rafael não comentou. Apenas visualizou. E pude imaginar a raiva que cada postagem provocava. Na terça-feira, aconteceu algo que não esperava. Recebi uma ligação de Isabela, a voz fininha e doce da minha neta de 6 anos. Vovô, é você? Mamãe deixou eu ligar. Meu coração derreteu instantaneamente. Oi, minha princesa, como você está? Vovô, quando você vai voltar? Estou com saudade. Papai disse que você foi embora e não volta mais. Senti uma pontada de dor no peito. Quem disse isso, amor? O papai. Ele disse que você tá bravo com a gente e não quer mais ver a gente. As lágrimas vieram aos meus olhos. Rafael estava usando a própria filha como manipulação emocional. Estava fazendo uma criança de 6 anos acreditar que o avô a havia abandonado. Isabela, escuta bem o que o vovô vai te falar. Eu te amo muito, e vou voltar sim. Só tô viajando um pouquinho, mas logo volto. Promete? A voz dela estava chorosa. Prometo. E quando eu voltar, a gente vai fazer biscoitos juntos, igual sempre fazemos. Pode ser? Pode. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, minha princesa. A ligação desligou e eu fiquei ali, segurando o telefone, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael tinha cruzado uma linha inaceitável. Usar a criança daquele jeito, criar nela sentimentos de abandono, era crueldade pura. Aquilo mudou tudo. Não era mais apenas sobre dinheiro ou controle. Era sobre proteger Isabela de ver o avô como alguém que a abandonou, de crescer com essa ferida emocional. Eu precisava resolver isso logo e de forma definitiva. Liguei para Dr. Henrique e marquei uma reunião urgente. Fui até o escritório dele no meio da tarde, tomando cuidado para não ser visto por Rafael. Dr. Henrique, preciso encerrar isso agora. Meu filho está usando minha neta como arma emocional. Não posso deixar isso continuar. O advogado assentiu gravemente. Entendo. Então está na hora de revelar sua posição. O senhor está disposto a enfrentá-lo diretamente? Pensei por um longo momento. Estou. Mas quero fazer isso do jeito certo. Quero que ele entenda o que fez, que encare as consequências. Planejamos cuidadosamente. Eu voltaria da viagem na sexta-feira, dali a 3 dias. Mas antes disso, preparamos um documento completo, um dossiê com todas as evidências, os saques não autorizados, as tentativas de acesso às contas,
os depoimentos de Dona Célia do banco, as gravações das câmeras de segurança, tudo. E no mesmo dossiê, uma proposta. Rafael podia escolher entre enfrentar processo criminal por fraude e apropriação indébita ou aceitar um acordo. O acordo seria duro, mas justo. Ele devolveria os R$ 8.500 que tirou ilegalmente. Faria acompanhamento terapêutico obrigatório durante 1 ano. E, o mais importante, nosso relacionamento seria redefinido com limites claríssimos. Nada de dinheiro emprestado sem contrato formal. Nada de acesso às minhas contas ou documentos. Visitas regulares, mas não intrusivas. Respeito mútuo ou distanciamento completo. Na quarta-feira, preparei meu apartamento para o retorno. Fui até lá de madrugada quando tinha certeza de que Rafael não estaria vigiando. Limpei a poeira, arejei os cômodos, abasteci a geladeira. Deixei tudo pronto para a encenação do retorno. Também instalei câmeras de segurança adicionais dentro do apartamento, discretas, que transmitiam direto para meu celular. Queria ter registro de tudo o que acontecesse. Na quinta-feira pela manhã, postei nas redes sociais. Última noite em Porto de Galas. Que experiência incrível. Voltando para casa amanhã revigorado e com muitas histórias para contar. A vida realmente começa depois dos 70. Os comentários vieram rápido. Amigos dizendo que estavam ansiosos para me ver, para ouvir as histórias. E Rafael, pela primeira vez em semanas, comentou: "Que bom, pai, estava com saudade. Vou buscá-lo na rodoviária. Me manda o horário que chega." Respondi de forma evasiva: "Não precisa, filho. Já combinei com um amigo que vai me buscar. A gente se vê em casa no fim de semana." Não queria dar a ele a oportunidade de me interceptar antes que eu estivesse pronto para o confronto final. Na sexta-feira pela manhã, acordei cedo no apartamento da minha irmã. Tomei um banho demorado, me barbeei com cuidado, vesti roupas limpas e confortáveis. Olhei-me no espelho e vi um homem de 72 anos que tinha passado por uma guerra silenciosa nas últimas semanas. Mas era um homem que ainda estava de pé, que ainda tinha controle sobre sua própria vida. Peguei um táxi até a rodoviária, comprei uma passagem para qualquer destino apenas para ter o comprovante. E então voltei para meu apartamento. Cheguei por volta das 10 da manhã, carregando a mala que tinha preparado semanas atrás. Seu Osvaldo, o porteiro, me cumprimentou efusivamente. "Seu Márcio, bem-vindo de volta. Como foi a viagem?" Sorri calorosamente. "Maravilhosa, seu Osvaldo. Melhor coisa que fiz nos últimos anos. Subi para meu apartamento e deixei a mala na entrada. Tudo estava exatamente como eu havia deixado na véspera. Preparei um café, sentei na poltrona da sala e liguei para Dr. Henrique. Estou de volta. Vamos proceder conforme planejado? Sim, vou enviar a notificação para seu filho ainda hoje. Segunda-feira de manhã, às 10 horas, todos nos encontramos no meu escritório. Ele, você, eu, e se ele quiser levar um advogado, pode." Desliguei e fiquei ali, saboreando o café, esperando. Sabia que não demoraria. Rafael devia ter algum alerta configurado nas redes sociais, ou alguém já tinha comentado com ele sobre minha volta. E, de fato, não demorou nem 1 hora. O interfone tocou. Era Rafael. "Pai, vi que chegou, posso subir?" Respirei fundo. "Pode." Ouvi os passos dele no corredor, a batida na porta. Abri e lá estava ele. Meu filho, de 43 anos, com expressão de preocupação ensaiada no rosto. Mas os olhos estavam calculando, avaliando, planejando. "Pai, deixa eu te abraçar." Ele avançou para me abraçar, mas dei um passo atrás. "Entra, Rafael, precisamos conversar." Ele hesitou, percebendo o tom frio da minha voz, mas entrou. Fechei a porta atrás dele e fomos para a sala. Não ofereci café, não ofereci assento. Ficamos de pé, nos encarando. "Como foi a viagem, pai?" Ele tentava manter o tom casual. "Foi reveladora." Respondi. "Tive muito tempo para pensar, para refletir sobre minha vida, sobre minhas relações. Especialmente minha relação com você. Vi-o engolir em seco. Descobri coisas interessantes enquanto estava fora." Continuei. "Por exemplo, descobri que você tentou acessar minha conta bancária,
que tentou conseguir a chave do meu apartamento com o síndico, que contratou um investigador particular para me rastrear, que contou para a Isabela que eu tinha ido embora e não voltaria mais. A cada frase via o rosto dele ficar mais pálido. Pai, eu posso explicar? Não, interrompi com firmeza. Você vai ouvir. Passou as últimas semanas falando, manipulando, mentindo. Agora é minha vez. Fui até minha escrivaninha e peguei uma pasta grossa que tinha preparado. Aqui está tudo documentado. Os R$ 8.500 que você tirou da minha conta sem autorização. Os extratos mostrando os saques. As tentativas de acesso online. Tudo. Abri a pasta na mesa de centro espalhando os documentos. Também tenho aqui seu histórico de dívidas. As 3 cartões de crédito estourados. O financiamento atrasado. O aval que você deu e agora está te prejudicando. Os gastos excessivos em restaurantes, viagens, compras. Tudo que você não pode pagar, mas insiste em manter. Rafael tentou falar, mas eu levantei a mão. E tem mais. Tenho aqui as gravações das câmeras de segurança do prédio mostrando você tentando convencer o porteiro e o síndico a te darem acesso ao meu apartamento. Tenho a confirmação do banco sobre suas tentativas de conseguir informações da minha conta. Tenho testemunhos de várias pessoas sobre seu comportamento nas últimas semanas. Fiz uma pausa, deixando o peso das evidências afundar. Rafael, você não estava preocupado comigo. Você estava preocupado com o meu dinheiro. Viu minha viagem não como algo bom para mim, mas como algo que atrapalhava seus planos de ter acesso ao meu patrimônio. Finalmente ele encontrou a voz. Pai, você não entende. Estou desesperado. As dívidas estão me sufocando. Vão tomar minha casa. Vão destruir minha família. E você achou que a solução era me roubar? Minha voz estava calma, mas firme. Não pedir ajuda de forma honesta. Não sentar comigo e explicar sua situação. Não procurar outras soluções. Sua primeira escolha foi roubar de mim, mentir para mim, tentar me manipular. Eu sabia que você ia dizer não. Ele explodiu. Você sempre foi tão duro, tão controlador com dinheiro. Controlador? Eu que paguei sua faculdade, que dei entrada no seu carro, que te emprestei dinheiro dezenas de vezes que você nunca devolveu? Senti a raiva subindo, mas a mantive sob controle. Rafael, eu te ajudei a vida inteira. Mas ajudar não é a mesma coisa que permitir que você viva além das suas possibilidades às minhas custas. Ele mudou de tática, a voz ficando suave, quase infantil. Pai, eu errei. Eu sei que errei. Mas fiz tudo pensando na minha família, na Isabela. Só quero dar uma vida boa para minha filha. Usando a mesma filha como arma emocional contra mim? Fazendo uma criança de 6 anos acreditar que o avô a abandonou? Isso é dar uma vida boa para ela? Vi as lágrimas se formarem nos olhos dele. Não sabia se eram genuínas ou mais uma manipulação. Naquele ponto nem importava mais. Rafael, você tem uma escolha a fazer. Segunda-feira, às 10 da manhã, você vai ao escritório do meu advogado. Lá, você pode escolher aceitar um acordo ou eu vou processar você criminalmente por fraude e apropriação indébita. Ele ficou pálido. Você não faria isso. Sou seu filho. E você roubou de mim. Achou que eu não faria nada? Peguei outro documento da pasta. O acordo é o seguinte. Você devolve os R$ 8.500 em 12 parcelas de R$ 710. Faz terapia obrigatória por 1 ano e aceita novos termos na nossa relação. Que termos? A voz dele estava rouca. Primeiro, nenhum acesso às minhas contas, documentos ou finanças. Nunca mais. Segundo, nenhum empréstimo sem contrato formal, com juros e prazo definidos. Terceiro, visitas regulares, mas agendadas e respeitosas. Quarto, Isabela continua sendo minha neta e terá relacionamento normal comigo, sem ser usada como instrumento de manipulação. Fiz uma pausa. E quinto, você procura ajuda profissional para gerenciar suas dívidas. Consultoria financeira, não meu dinheiro. Aprende a viver dentro do que ganha. Corta gastos supérfluos. Vende o que precisar vender para quitar dívidas. Mas resolve sua vida com seus próprios recursos. Rafael olhou para mim com uma mistura de choque e raiva. Você está me cortando completamente.
Não, estou estabelecendo limites saudáveis, limites que deveria ter estabelecido há muito tempo. Sentei-me finalmente na poltrona, sentindo o cansaço nas pernas. Rafael, eu te amo. Você é meu filho e sempre será. Mas amor não significa permitir que você me use, me roube, me manipule. Amor verdadeiro às vezes significa dizer não. Ele ficou ali parado, processando tudo. Eu podia ver a luta interna acontecendo. A parte dele que queria continuar me manipulando versus a parte que sabia que tinha sido pego e não tinha mais saída. E se eu não aceitar o acordo? Perguntou ele, a voz baixa. Então, segunda-feira eu protocolo o processo criminal. Com todas essas evidências, você será condenado. Terá antecedentes criminais. Isso afetará seu trabalho, sua vida, sua família. Você está me chantageando. Não. Estou te dando uma escolha. Uma escolha que é mais generosa do que você merece considerando o que fez. Levantei-me e fui até a porta, abrindo-a. Agora quero que você vá. Pense sobre o que conversamos. Segunda-feira, 10 da manhã. Escritório do Dr. Henrique Tavares. O endereço está aqui. Entreguei-lhe um cartão. Rafael pegou o cartão com mãos trêmulas. Caminhou até a porta, parou e se virou. Pai, eu... Esperei, mas ele não completou a frase. Apenas balançou a cabeça e saiu. Fechei a porta e encostei nela, meu coração batendo forte. Tinha feito. Tinha confrontado meu filho, estabelecido limites, dado um ultimato. E, surpreendentemente, me sentia bem. Exausto, mas bem. Passei o resto do dia organizando todos os documentos, conferindo cada detalhe do acordo que seria apresentado na segunda-feira. Dr. Henrique me ligou no fim da tarde para confirmar que Rafael tinha recebido a notificação oficial. Ele ligou para cá, seu Márcio. Estava bastante alterado, mas confirmou presença para segunda-feira. Ótimo, respondi. Vamos resolver isso de uma vez. No sábado, acordei com a sensação estranha de estar em minha própria casa, após semanas fingindo estar em outro lugar. Fiz minha rotina matinal normal, café, jornal, um pouco de televisão. Por volta das 10, meu celular tocou. Era um número que não reconheci. Atendi com cautela. Alô? Senhor Márcio? Meu nome é Fernanda. Não a esposa de Rafael, percebi. Era uma voz diferente, mais madura. Sou terapeuta familiar. Seu filho me ligou ontem em desespero e consegui encaixá-lo numa sessão de emergência. Ele me autorizou a entrar em contato com o senhor. Fiquei surpreso. Rafael tinha realmente procurado um terapeuta? Posso ajudá-la em algo? Na verdade, gostaria de saber se o senhor estaria disposto a participar de uma sessão conjunta conosco. Não como mediação legal, mas como espaço de diálogo terapêutico. Hesitei. Parte de mim achava que não havia mais nada a conversar. Mas outra parte, a parte que ainda era pai, que ainda tinha esperança de alguma reconciliação real, considerou a possibilidade. Isso não mudaria o acordo legal que está sendo proposto. Entendo perfeitamente. Não estou falando de questões legais ou financeiras. Estou falando de relação, de compreensão, de possibilidade de reconstrução do vínculo familiar. Pensei por um longo momento. Está bem, mas só depois de segunda-feira. Depois que a questão legal estiver resolvida. Perfeitamente compreensível. Vou passar seu contato para Rafael e ele pode agendar algo para a semana que vem, se o senhor concordar. Agradeci e desliguei. Então Rafael tinha levado a sério a exigência de terapia. Ou estava jogando mais uma carta de manipulação. Só o tempo diria. No domingo, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui à igreja. Não era particularmente religioso, mas sentia necessidade de algum tipo de reflexão espiritual, de paz interior. A missa estava cheia, famílias com crianças, idosos, jovens casais. Sentei-me no fundo e deixei as palavras do padre lavarem sobre mim. Ele falava sobre perdão, sobre reconciliação, sobre amor que coloca limites saudáveis. Era como se a homilia tivesse sido escrita para mim. Perdoar não significa permitir que o abuso continue, dizia o padre. Perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar
é liberar a raiva do nosso coração, mas ainda manter a sabedoria da experiência. Podemos perdoar alguém e ainda estabelecer fronteiras claras de proteção. Senti lágrimas nos olhos. Depois da missa, caminhei sem rumo pelo bairro. Passei pela praça onde costumava levar Rafael criança para brincar. Vi as mesmas árvores, agora maiores, mais antigas. Vi crianças brincando, pais observando. E me perguntei, onde foi que perdi meu filho? Em que momento ele deixou de ser aquele menino rindo no balanço e se tornou o homem capaz de me roubar? Talvez não tivesse uma resposta única. Talvez fosse uma combinação de muitos fatores. Minha tendência de resolver tudo com dinheiro, a falta da mãe dele durante anos cruciais de formação, minhas próprias falhas como pai, a influência de Fernanda, as pressões sociais por status, a cultura de consumo que valoriza ter sobre ser. Não dava para culpar uma coisa só. Era complexo, como toda relação humana. Voltei para casa no fim da tarde e encontrei uma carta debaixo da porta. Reconheci a letra de Rafael. Abri com as mãos tremendo levemente. Pai, não consigo dizer pessoalmente porque tenho medo de dizer errado, de você não acreditar. Mas preciso tentar. Eu errei. Errei muito. E a pior parte é que não foi um erro momentâneo. Foi uma série de escolhas conscientes, egoístas, cruéis. Continuei lendo sentado na mesa da cozinha. Passei minha vida achando que seu dinheiro era, de certa forma, meu também. Que por ser seu filho, por você ter me criado, eu tinha direito àquele patrimônio quando bem entendesse. Nunca parei para pensar que era seu. Fruto do seu trabalho, das suas escolhas, dos seus sacrifícios. Via você como uma fonte de recursos, não como uma pessoa com seus próprios sonhos e necessidades. A terapeuta me fez uma pergunta ontem que me destruiu. Ela perguntou: quando foi a última vez que você fez algo pelo seu pai que não envolvesse interesse próprio? Fiquei em silêncio por 5 minutos inteiros, pai, porque não consegui lembrar. Cada visita, cada telefonema, cada "como você está?" tinha uma agenda oculta. Eu não estava sendo filho. Estava sendo um predador disfarçado de família. Senti um nó na garganta enquanto lia. A carta continuava. Não estou escrevendo isso para você me perdoar ou cancelar o acordo de segunda-feira. Vou aceitar todos os termos. Vou devolver cada centavo. Vou fazer terapia pelo tempo que for necessário. Porque finalmente entendi. Não preciso fazer isso porque você está me forçando. Preciso fazer porque eu preciso mudar. Eu preciso aprender a ser um ser humano decente. Isabela me perguntou ontem por que o vovô não gosta mais da gente. Quebrou meu coração, pai. Porque percebi que fui eu quem criou essa situação. Fui eu quem a usou como instrumento. Fui eu quem destruiu a possibilidade dela ter uma relação saudável com o avô, por causa da minha ganância. As palavras estavam borradas em alguns pontos. Lágrimas, percebi. Dele ou minhas, não sabia mais. Não sei se você vai conseguir me perdoar algum dia. Não sei se eu merece perdão. Mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Não pelo acordo legal, não por medo de processo, mas porque finalmente vi quem eu me tornei e fiquei enojado. Segunda-feira estarei lá. Vou assinar o que precisa ser assinado. E depois, se você quiser me dar uma chance de reconstruir nossa relação, com limites saudáveis e respeito verdadeiro, eu vou trabalhar para merecer essa chance todos os dias. Te amo, pai, e sinto muito. Rafael. Segurei a carta por um longo tempo lendo e relendo. Havia esperança ali? Seria possível uma mudança real? Ou era mais uma estratégia elaborada? Não tinha como saber naquele momento. Só o tempo e as ações de Rafael mostrariam. Mas, pela primeira vez em semanas, senti algo além de raiva e decepção. Senti uma pontinha de esperança. Na segunda-feira de manhã, me arrumei com cuidado. Calça social, camisa, sapatos bem engraxados. Queria parecer forte, capaz, no controle. Cheguei ao escritório do Dr. Henrique às 9h45. A recepcionista me ofereceu café, que aceitei para acalmar os nervos. Às 10 em ponto, Rafael chegou.
Estava de terno, mas parecia ter dormido mal. Olheiras profundas, rosto cansado. Ele me viu e hesitou por um segundo antes de se aproximar. Bom dia, pai. Bom dia, Rafael. Mantive minha voz neutra. Dr. Henrique apareceu e nos convidou para entrar em sua sala. Era um ambiente formal. Mesa grande de madeira, estantes com livros jurídicos, diplomas nas paredes. Sentamos de lados opostos da mesa. O advogado entre nós. Bem, começou o Dr. Henrique. Estamos aqui para formalizar um acordo entre Sr. Márcio Guedes e seu filho Rafael Guedes. Entendo que ambas as partes tiveram tempo de considerar os termos. Olhou para Rafael. Senhor Rafael, o senhor teve oportunidade de consultar um advogado próprio? Rafael balançou a cabeça. Não achei necessário. Vou aceitar os termos como foram apresentados. Dr. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. Geralmente, em casos assim, a outra parte tentava negociar, questionar, barganhar. Mas Rafael estava aceitando tudo sem resistência. O advogado abriu a pasta e começou a ler os termos em voz alta, um por um. Restituição financeira, R$ 8.500 em 12 parcelas. Rafael concordou, assinando um boleto com a primeira parcela para ser paga até o fim daquela semana. Terapia obrigatória. 1 ano mínimo, com possibilidade de extensão conforme necessário. Rafael concordou e já apresentou um comprovante de agendamento com a terapeuta para a próxima sessão. Novos termos de relacionamento, sem acesso a finanças, empréstimos formalizados, visitas respeitosas, proteção do relacionamento com Isabela. Rafael concordou com cada ponto, sem questionar. Quando todos os termos foram lidos e assinados, Dr. Henrique juntou os documentos. Isso encerra a questão legal. Ambas as partes concordaram. Senhor Márcio, o processo criminal não será instaurado desde que os termos sejam cumpridos. Senhor Rafael, qualquer quebra deste acordo resultará em ação legal imediata. Rafael acenou, entendendo a gravidade. Houve um momento de silêncio constrangedor. Dr. Henrique percebeu e discretamente se levantou. Vou fazer cópias autenticadas dos documentos. Com licença. Ele saiu da sala, deixando Rafael e eu sozinhos pela primeira vez desde o confronto na sexta-feira. Nenhum de nós falou por talvez 1 minuto inteiro. Apenas ficamos ali, sentados. O peso de tudo que tinha acontecido entre nós. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Você recebeu minha carta? Recebi. Suspirei. E achei sincera. Mas, Rafael, sinceridade não basta. Eu preciso ver mudança real. Ação, não palavras. Ele acenou vigorosamente. Eu sei. E vou mostrar. Já cortei 2 dos 3 cartões de crédito. Literalmente cortei com tesoura e joguei fora. Estou negociando as dívidas com os bancos. Fernanda e eu colocamos a moto à venda. Fernanda concordou com tudo isso? Perguntei surpreso. Ela sempre pareceu ser a força motriz por trás do estilo de vida extravagante. Rafael deu uma risada amarga. Na verdade, Fernanda pediu separação. Quando eu contei tudo que tinha feito, que tinha roubado você, que ia ter que devolver dinheiro e fazer terapia, ela disse que não era isso que ela tinha assinado quando casou comigo. Senti uma pontada de tristeza por ele, apesar de tudo. Sinto muito. Eu não, ele disse, surpreendendo-me. A terapeuta me fez ver que nosso casamento era tóxico. Nós dois alimentávamos os piores lados um do outro. A ganância, a necessidade de aparentar status, o consumismo desenfreado. Talvez seja melhor assim. Um recomeço limpo. Havia maturidade nessas palavras que eu não esperava. E Isabela? Perguntei, preocupado com minha neta. Isabela vai ficar principalmente comigo. Fernanda assumiu que não está preparada para ser mãe em tempo integral. Ela quer fins de semana alternados, o que ironicamente significa que vou ter que aprender a ser pai de verdade, não só o provedor. Ele olhou para mim. Pai, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas Isabela vai precisar do avô. Mais do que nunca. Meu coração amoleceu. Rafael, eu nunca abandonaria Isabela. Ela é inocente em tudo isso. Claro que vou estar presente na vida dela. Vi lágrimas se formarem nos olhos dele. Obrigado. Eu não merecia essa resposta, mas obrigado.
Dr. Henrique voltou com as cópias autenticadas. Cada um de nós levou uma via do acordo. Saímos do escritório juntos. O clima ainda tenso, mas menos hostil que antes. Na calçada, paramos. Pai, aquela proposta da terapeuta sobre sessão conjunta ainda está de pé. Você toparia? Considerei por um momento. Sim, mas vamos devagar. Um passo de cada vez. Rafael sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Um passo de cada vez, repetiu. Funciona para mim. Ele hesitou, então estendeu a mão. Olhei para aquela mão, a mão do meu filho, a mão que tinha me roubado, me traído, me machucado. Mas também era a mão do menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que segurei no primeiro dia de aula, que apertei quando sua mãe faleceu. Era complicado, doloroso, mas era família. Apertei sua mão. Não foi um abraço, não foi perdão completo, mas foi um reconhecimento. Um reconhecimento de que estávamos tentando encontrar um novo caminho. Voltei para casa caminhando, precisando do exercício e do ar fresco para processar tudo. A reunião tinha sido surpreendente. Rafael aceitou tudo sem resistência, mostrou sinais reais de mudança, até revelou que o casamento estava acabando. Será que era real? Será que ele realmente tinha batido no fundo e estava tentando subir? Ou era uma atuação elaborada? Cheguei ao meu prédio e subi para o apartamento. A solidão que me esperava ali já não parecia tão pesada. Era diferente agora. Não era a solidão de alguém sendo explorado e sabendo disso. Era a solidão de alguém que escolheu proteger sua paz, seus limites, sua dignidade. E havia poder nisso. Preparei almoço, um prato simples de arroz, feijão e bife. Enquanto comia, liguei a televisão. As notícias falavam de economia, política, cotidiano. Vida normal acontecendo lá fora. E eu tinha minha vida aqui dentro. Minha vida que tinha defendido com unhas e dentes. Depois do almoço, fiz algo que não fazia há anos. Tirei uma soneca. Deitei na cama, cobri-me com um lençol leve e dormi sem ansiedade, sem preocupação de que alguém pudesse estar planejando como tirar algo de mim. Acordei 2 horas depois, me sentindo revigorado. Meu celular mostrava algumas mensagens. Uma era de Paulo, meu sobrinho, perguntando como tinha sido a reunião. Respondi que tinha corrido bem, que contaria os detalhes pessoalmente. Outra mensagem era do Dr. Henrique, confirmando que a primeira parcela do acordo já tinha sido depositada. Rafael tinha pagado no mesmo dia. Bom sinal. A terceira mensagem me surpreendeu. Era de Fernanda, a esposa de Rafael. Seu Márcio, sei que não tenho moral para falar com o senhor depois de tudo, mas queria que soubesse que eu tinha consciência do que Rafael estava fazendo e não fiz nada para impedir. Na verdade, incentivei. Sinto muito. O senhor não merecia isso. E Rafael não merecia ter uma esposa tão gananciosa quanto eu fui. Desejo que ele aprenda a ser melhor. Um abraço, Fernanda. A mensagem me deixou perplexo. Não esperava isso dela. Parecia sincero, embora tarde demais para fazer diferença. Não respondi. Não havia nada a dizer. Ela estava fora da minha vida agora, e estava tudo bem assim. Passei o resto da tarde organizando meu apartamento, colocando ordem em gavetas que há tempos precisavam de atenção. Era terapêutico de certa forma. Ordem no espaço físico refletindo ordem emocional. À noite, sentado na varanda pequena do meu apartamento com uma xícara de chá, observei a cidade. As luzes se acendendo, as pessoas voltando do trabalho, a vida acontecendo em milhões de pequenos dramas pessoais. Cada janela iluminada representava histórias, problemas, alegrias. E a minha história, meu problema, estava caminhando para algum tipo de resolução. Pensei em Luísa, minha falecida esposa. O que ela pensaria de tudo isso? Provavelmente diria que eu deveria ter estabelecido limites muito antes. Luísa era mais firme que eu, menos condescendente. Ela amava Rafael profundamente, mas não tinha medo de dizer não quando necessário. Depois que ela morreu, eu tentei compensar sua ausência sendo permissivo demais. Grande erro. Na terça-feira recebi uma ligação da terapeuta de Rafael, a tal Fernanda profissional. Ela queria agendar a primeira sessão conjunta. Marcamos para a sexta-feira daquela semana.
5 dias para me preparar emocionalmente para sentar numa sala com meu filho e uma estranha e falar sobre nossos problemas familiares mais profundos. A ideia me deixava nervoso, mas também esperançoso. Os dias até a sexta-feira passaram numa rotina tranquila. Voltei ao clube que frequentava. Encontrei amigos que não via há semanas. Contei versões editadas da minha história. Todos ficaram chocados, solidários, mas também não tão surpresos quanto eu esperava. Isso acontece mais do que você imagina, Márcio, disse meu amigo Antônio, de 75 anos. Meu irmão passou por algo parecido com a filha dele. A normalização do abuso financeiro contra idosos me perturbou. Como chegamos a um ponto em que isso é comum? Quando filhos olhando para pais como fontes de recursos se tornou aceitável? Conversei sobre isso com o padre da igreja que tinha visitado no domingo. Ele explicou que era um fenômeno complexo, resultado de mudanças sociais, econômicas, culturais. Valores mudaram, disse ele. Respeito aos mais velhos, gratidão, reciprocidade genuína, tudo isso foi sendo substituído por individualismo e materialismo. Na quinta-feira à noite, Rafael me ligou. Pai, amanhã é a sessão. Você ainda está confortável com isso? Estava, confirmei, embora nervoso. Eu também, ele admitiu. A terapeuta me pediu para pensar em 3 coisas que quero dizer para você nessa sessão. 3 verdades importantes. Estou tendo dificuldade para escolher porque tem muito, sabe? Entendi o que ele queria dizer. Havia camadas e mais camadas de coisas não ditas entre nós. Na sexta-feira pela manhã, me arrumei com cuidado novamente. Calça de sarja, camisa polo, sapatos confortáveis. A sessão seria no consultório da terapeuta, num prédio comercial próximo. Cheguei 10 minutos adiantado e esperei na recepção. Rafael chegou 5 minutos depois, também pontual. Nos cumprimentamos com acenos de cabeça. Poucos minutos depois, a terapeuta apareceu. Fernanda, a terapeuta, era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação discreta e um sorriso caloroso mais profissional. Senhor Márcio, Rafael, sejam bem-vindos. Por favor, entrem. O consultório era acolhedor. Poltronas confortáveis, luz suave, uma pequena fonte de água no canto criando um som relaxante. Sentamo-nos em poltronas separadas, formando um triângulo com a terapeuta. Antes de começarmos, disse Fernanda, quero estabelecer algumas regras básicas. Este é um espaço seguro. Aqui não há julgamento, apenas escuta e tentativa de compreensão. Cada um terá seu tempo de falar sem ser interrompido. E tudo o que é dito aqui permanece confidencial, a menos que vocês decidam compartilhar com outras pessoas. Ambos concordamos. Ela olhou para mim. Senhor Márcio, gostaria de começar? Respirei fundo. Não sei por onde começar, para ser honesto. Comece pelo que está sentindo agora, neste momento, ela sugeriu. Pensei. Estou sentindo medo. Medo de que nada realmente mude. Medo de deixar minha guarda baixar e ser machucado novamente. Mas também sinto uma pequena esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, possamos encontrar uma forma de ser família que seja saudável para ambos. Fernanda acenou, anotando algo. Depois olhou para Rafael. E você? A voz de Rafael estava rouca. Sinto vergonha. Muita vergonha. E medo também. Medo de ter destruído permanentemente algo que não pode ser consertado. Medo de passar o resto da vida sabendo que traí a pessoa que mais me amou e sacrificou por mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. E sinto raiva de mim mesmo. Por ter sido tão cego, tão egoísta, tão idiota. A terapeuta deixou o silêncio se instalar por um momento. Senhor Márcio, quando você descobriu o que Rafael estava fazendo, qual foi seu primeiro pensamento? Fechei os olhos, lembrando. Meu primeiro pensamento foi: onde eu errei? O que fiz de errado na criação dele para que chegasse a esse ponto? Abri os olhos e olhei para Rafael. Meu segundo pensamento foi: ainda tem jeito de salvar meu filho? Rafael soluçou audivelmente. Fernanda lhe passou uma caixa de lenços. Rafael, você ouviu isso? Mesmo na descoberta da traição, a primeira preocupação do seu pai foi com você.
Não com ele mesmo. Rafael acenou, incapaz de falar. A terapeuta continuou. Senhor Márcio, posso fazer uma observação? Concordei. Você perguntou onde errou na criação dele. Mas você criou um filho adulto de 43 anos? Ou em algum momento a responsabilidade pelas próprias escolhas passou a ser dele? A pergunta me pegou desprevenido. Eu nunca pensei assim. É comum pais, especialmente pais dedicados como o senhor claramente foi, assumirem responsabilidade eterna pelos filhos. Mas Rafael é um adulto há mais de 20 anos. As escolhas que ele fez, especialmente nos últimos anos, são dele. O senhor pode ter contribuído com certos padrões, mas não é responsável pelas escolhas conscientes de um homem adulto. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Por semanas eu tinha me culpado, me perguntado onde falhei. Mas ela tinha razão. Rafael era adulto. As escolhas foram dele. Rafael, a terapeuta se virou para ele. Você concorda com isso? Que as escolhas foram suas? Ele limpou o rosto com o lenço. Sim, totalmente minhas. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que era errado. Mas fiz mesmo assim porque queria o dinheiro dele e achei que tinha direito. Por que você achava que tinha direito? Ela perguntou. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Porque ele sempre me deu tudo. Sempre resolveu meus problemas. Sempre apareceu com dinheiro quando eu precisava. Então eu parei de ver como generosidade dele e comecei a ver como direito meu. Como se fosse obrigação dele continuar me sustentando para sempre. Olhou para mim. Pai, você me mimou demais, me estragou. Senti vontade de protestar, mas a terapeuta levantou a mão gentilmente. Márcio, deixe-o terminar. Rafael continuou. Mas isso não é desculpa. Muita gente é mimada e não vira ladrão. Eu fiz escolhas conscientes, mas cruéis. E a pior parte é que fiz enquanto olhava nos seus olhos, enquanto você me abraçava, enquanto confiava em mim. Isso me torna não apenas ladrão, mas monstro. Você se vê como monstro? Perguntou Fernanda. Vejo. Que tipo de filho rouba do próprio pai idoso? Que tipo de homem planeja esquemas para desviar dinheiro de alguém que trabalhou a vida inteira? Que tipo de pai usa a própria filha como ferramenta de manipulação emocional? Sua voz estava quebrada. Um monstro. É isso que eu sou. A terapeuta olhou para mim. Márcio, você vê seu filho como monstro? A pergunta me forçou a realmente pensar. Olhei para Rafael chorando na poltrona, visivelmente destruído pelo peso da própria culpa. Não, respondi lentamente. Vejo um homem que fez escolhas terríveis, que me machucou profundamente, mas não vejo um monstro. Vejo alguém que se perdeu, que se afundou em dívidas e ganância e medo, e tomou decisões desesperadas e horríveis. Mas monstros não sentem remorso. Você está sentindo. Rafael olhou para mim com olhos arregalados, como se não esperasse essa resposta. Isso não significa que eu confio em você agora, continuei. Confiança foi quebrada e leva anos para reconstruir, se é que pode ser reconstruída completamente. Mas ainda vejo você como meu filho. Um filho que precisa de ajuda séria, de mudanças profundas, mas ainda meu filho. As lágrimas dele caíram mais forte. Fernanda deixou o momento respirar antes de continuar. Vamos falar sobre o futuro. Rafael, você está disposto a fazer as mudanças necessárias? Não pelo acordo legal, mas por você mesmo? Sim, ele respondeu sem hesitação. Já comecei. Cortei cartões de crédito, estou vendendo coisas, negociando dívidas. Fernanda, minha esposa, está saindo da minha vida, o que no fundo sei que é bom porque éramos tóxicos juntos. E além das mudanças práticas, pressionou a terapeuta, as mudanças internas, de valores, de prioridades, de como você vê o mundo? Rafael pensou. Essa é a parte mais difícil. Porque percebi que minha vida inteira foi construída em valores errados. Sempre medi sucesso por quanto eu tinha, não por quem eu era. Sempre quis impressionar outras pessoas com aparências. Nunca perguntei o que realmente me fazia feliz, realizado. E o que te faz feliz, Rafael? Fernanda perguntou gentilmente.
Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não fosse responder. Finalmente, Isabela. Quando ela ri, quando me abraça, quando me chama de papai, isso me faz feliz. Genuinamente feliz. Não restaurantes caros, não roupas de marca, não carro novo. Minha filha. E percebi que tenho desperdiçado tempo que poderia estar com ela correndo atrás de coisas que não importam. Senti meu coração apertar. Aquilo parecia sincero, real. Márcio. A terapeuta se virou para mim. O que você precisa de Rafael para começar a reconstruir confiança? Pensei cuidadosamente. Preciso de consistência. Não gestos grandes e vazios. Preciso ver, ao longo do tempo, que ele está realmente mudando. Cumprindo o acordo, fazendo terapia, gerenciando suas finanças de forma responsável, sendo pai presente para Isabela. E quanto ao relacionamento de vocês dois? Ela perguntou. O que você quer que seja? Quero que seja honesto, respondi. Sem manipulação, sem segundas intenções. Se ele precisar de ajuda, que peça claramente. Se eu puder ajudar, ajudo. Se não puder ou não quiser, tenho direito de dizer não sem culpa. Quero que seja relação de adultos, não de criança dependente e pai provedor. Olhei para Rafael. Quero ser tratado com respeito. Rafael acenou vigorosamente. Você merece isso. Sempre mereceu. E eu vou trabalhar todos os dias para te dar isso. A sessão continuou por mais 40 minutos. Falamos sobre limites específicos, sobre como Rafael podia demonstrar mudança através de ações, sobre como eu podia começar a abrir espaço para a reconciliação sem me colocar em risco. Foi exaustivo emocionalmente, mas também libertador de certa forma. Quando a sessão terminou, Fernanda nos deu algumas tarefas para casa. Para Rafael, escrever uma carta detalhada sobre como ele via nosso relacionamento daqui a 5 anos, assumindo que ele fizesse todas as mudanças necessárias. Para mim, escrever sobre que tipo de avô eu queria ser para Isabela e como Rafael podia facilitar isso. Saímos do consultório juntos, ambos emocionalmente esgotados. Na calçada, paramos. Pai, obrigado por ter vindo, por ter dado essa chance. Estou dando a chance, Rafael. O que você faz com ela é sua responsabilidade. Ele acenou. Entendo. E não vou desperdiçar. Hesitou, depois perguntou. Posso levar Isabela para te ver no sábado? Ela está com muita saudade. Meu coração se encheu de calor. Claro. Avisa que vamos fazer biscoitos. O sorriso dele foi genuíno. No sábado pela manhã, arrumei o apartamento e preparei todos os ingredientes para fazer biscoitos com Isabela. Farinha, açúcar, manteiga, ovos, chocolate em gotas. Às 10 em ponto o interfone tocou. Era Rafael com Isabela. Quando abri a porta, minha neta praticamente voou para meus braços. Vovô, vovô, você voltou. Abracei-a forte, sentindo lágrimas nos olhos. Voltei sim, minha princesa. E trouxe um monte de saudade de você. Isabela falou sem parar pelos primeiros 20 minutos, contando sobre a escola, sobre as amigas, sobre um filme que tinha assistido. Rafael ficou quieto, só observando com um sorriso triste. Eventualmente, Isabela correu para a sala para brincar com alguns brinquedos que eu mantinha lá para ela. Rafael aproveitou para falar. Pai, expliquei para ela, na linguagem que ela entende, que papai fez coisas erradas e magoou o vovô. E que estamos trabalhando para consertar. Como ela reagiu? Perguntei. Perguntou se eu tinha pedido desculpas. Disse que sim. Ela disse, então o vovô vai perdoar porque é isso que a gente faz quando alguém pede desculpas de verdade. Rafael sorriu. Gostaria que fosse tão simples quanto minha filha de 6 anos pensa. Talvez devesse ser, refleti. Talvez a gente complique demais. Talvez, concordou ele. Passamos a tarde fazendo biscoitos. Isabela sujou toda a cozinha de farinha, comeu metade da massa crua, riu sem parar. Era exatamente do que eu precisava. Alegria pura, inocente, não contaminada por todo o drama adulto. Quando os biscoitos ficaram prontos, os 3 nos sentamos à mesa e comemos ainda quentes com leite. Isabela falou sobre como ia levar alguns para a professora na segunda-feira. Por volta das 4 da tarde, Rafael disse que precisavam ir.
Isabela protestou, querendo ficar mais, mas ele foi firme de forma gentil. Vovô está cansado, amor. E a gente volta semana que vem. Olhou para mim. Pode ser? Pode, confirmei. Semana que vem, mesmo horário. Depois que eles saíram, limpei a cozinha, ainda sentindo o calor da presença de Isabela. Aquilo, pensei, era pelo que valia a pena lutar. Nas semanas seguintes estabelecemos uma rotina. Rafael trazia Isabela todo sábado de manhã. Ficávamos juntos por algumas horas, fazendo atividades simples. Biscoitos, desenhos, jogos de tabuleiro adaptados para criança. Rafael participava, mas também dava espaço para mim e Isabela termos nosso tempo de avô e neta. E gradualmente, quase sem perceber, Rafael e eu começamos a conversar de forma mais natural. Não sobre dinheiro, não sobre o passado imediato, mas sobre coisas cotidianas. Sobre como Isabela estava se saindo na escola. Sobre um filme que ele tinha assistido. Sobre meu clube, meus amigos. Conversas normais de pai e filho. E, surpreendentemente, era agradável. Lembrava-me de quando Rafael era mais jovem, antes de tudo desandar, quando ainda conseguíamos conversar sem tensão. Um dia, cerca de 6 semanas após o acordo, Rafael chegou mais cedo. Isabela ficou na sala assistindo desenho enquanto ele veio para a cozinha onde eu preparava suco. Pai, queria te mostrar uma coisa. Pegou o celular e me mostrou uma planilha. Era um controle financeiro detalhado. Receitas, despesas, dívidas, plano de pagamento. Tudo organizado, realista, bem pensado. Estou seguindo isso religiosamente, ele disse. Cortei todas as despesas desnecessárias. Estou pagando as dívidas na ordem de maior juros primeiro. Em 18 meses, se tudo correr como planejado, estarei livre de todas as dívidas. Olhei a planilha com o meu olho de contador. Estava bem feita. Quem te ajudou a fazer isso? Um consultor financeiro. Paguei 3 sessões com ele, melhor investimento que já fiz. Senti orgulho genuíno. Rafael, isso está excelente, de verdade. Ele sorriu, um sorriso de satisfação real. Sabe o que descobri? Não é tão difícil viver com menos. Na verdade, tem sido libertador. Não preciso impressionar ninguém. Não preciso ter o melhor de tudo. E Isabela está mais feliz porque tenho mais tempo para ela, já que não estou sempre correndo atrás de dinheiro para pagar dívidas de coisas que nem precisava. Aquela conversa marcou uma virada. Percebi que Rafael estava realmente mudando. Não apenas no discurso, mas em ações concretas. As sessões de terapia continuaram, às vezes conjuntas, às vezes só ele. E a cada semana, via pequenas, mas significativas mudanças. A forma como ele falava sobre dinheiro. A forma como ele priorizava tempo com Isabela. A humildade crescente em admitir quando não sabia algo ou quando precisava de ajuda. 2 meses após o acordo, na 10ª sessão de terapia conjunta, Fernanda fez uma pergunta. Márcio, você consegue imaginar um futuro onde você e Rafael têm uma relação próxima e saudável? Pensei honestamente. Sim. Não será como antes porque não dá para voltar no tempo. Mas pode ser algo novo. Algo melhor, talvez. Construído em bases mais sólidas de respeito e honestidade. Olhei para Rafael. Estou começando a acreditar que é possível. Vi emoção cruzar o rosto de Rafael. Pai, não sei se já disse isso claramente, mas... Obrigado. Obrigado por não ter desistido completamente de mim. Obrigado por ter dado essa chance. Sei que não merecia, mas você deu mesmo assim. E vou passar o resto da vida tentando merecer. Senti um nó na garganta. Rafael, você é meu filho. Não vou mentir dizendo que não pensei em cortar contato completamente. Pensei. Mas no final, amor de pai é complicado. Mesmo machucado, mesmo traído. Não consigo simplesmente apagar 38 anos de história. A terapeuta sorriu. Vocês percebem o quanto já caminharam? Há 2 meses, estavam em lados opostos de uma mesa, assinando um acordo legal para evitar processo criminal. Hoje, estão falando sobre reconstrução, sobre futuro, sobre amor familiar. Ela tinha razão. Tínhamos caminhado. Não estava tudo resolvido, mas estávamos indo na direção certa.
3 meses após o acordo, Rafael me convidou para jantar em seu apartamento. Era a primeira vez que eu ia lá desde toda a situação. Hesitei, mas aceitei. Cheguei num sábado à noite. Isabela abriu a porta pulando de animação. Vovô, vovô, ajudei o papai a fazer jantar. O apartamento estava diferente. Mais simples, menos cheio de coisas caras e desnecessárias. Mas estava acolhedor, limpo, organizado. Rafael preparou um jantar simples, mas gostoso. Frango assado, arroz, salada. Comemos os 3 juntos na mesa da cozinha, Isabela tagarelando sobre seu dia. Depois do jantar, enquanto Isabela assistia televisão, Rafael e eu lavamos a louça juntos. Foi um momento surpreendentemente normal, quase banal, e justamente por isso, significativo. Pai, tem uma coisa que quero te perguntar, disse Rafael enxaguando um prato. Pode perguntar. Quando você fez aquela viagem falsa, quando se escondeu e montou todo aquele plano, você estava com medo de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei cuidadosamente antes de responder. Estava. Medo do que você poderia fazer. Medo de perder meu patrimônio que levei uma vida para construir. Medo de perder minha autonomia, minha dignidade. E talvez o pior medo. Medo de que não houvesse mais nada para salvar entre nós. Ele acenou lentamente, processando. Sinto muito por ter te deixado com tanto medo. Ninguém deveria ter medo do próprio filho. Não, concordei. Mas você está mudando isso. A cada semana que passa, o medo diminui um pouco mais. Ele me olhou com olhos brilhantes. Vou continuar mudando. Prometo. Terminamos a louça em silêncio confortável. 6 meses após o acordo, algo extraordinário aconteceu. Rafael terminou de pagar os R$ 8.500. A última parcela foi depositada numa manhã de quinta-feira. Ele me ligou assim que fez o depósito. Pai, acabei de pagar a última parcela. A dívida está quitada. Ouvi o orgulho e o alívio na voz dele. Parabéns, filho. Sei que não foi fácil. Não foi. Mas foi necessário. E sabe o que é engraçado? Devolver esse dinheiro para você foi mais satisfatório do que qualquer coisa que comprei com ele. Aquela noite fiz algo que não tinha planejado. Liguei para Rafael e o convidei para almoçar no dia seguinte. Só nós dois, sem Isabela. Ele aceitou, curioso. Nos encontramos num restaurante simples que costumávamos frequentar quando ele era adolescente. Pedimos a comida e, enquanto esperávamos, tirei um envelope do bolso. O que é isso? Perguntou Rafael. Abra. Ele abriu e encontrou um cheque de R$ 8.500. Ficou confuso. Pai, eu não entendo. Acabei de te devolver esse dinheiro. Sorri. E você devolveu com sacrifício, com esforço, com mudança real de vida. Provaste que entende o valor do dinheiro, do trabalho, da responsabilidade. Então estou devolvendo para você. Mas não como empréstimo, não como presente irresponsável, como investimento. Investimento em quê? Ele estava genuinamente confuso. Em você. Use esse dinheiro para terminar de quitar suas dívidas mais rapidamente. Com uma condição. Que você continue vivendo dentro das suas possibilidades. Que continue fazendo terapia. Que continue sendo o pai presente que tem sido para Isabela. E que repasse essas lições para minha neta quando ela crescer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Rafael. Pai, eu não posso aceitar isso. Pode sim, porque agora eu sei que você vai usar de forma responsável, que não vai desperdiçar, que entende o peso e o valor do dinheiro. Empurrei o cheque em sua direção. Além disso, já estou com 72 anos. Não vou levar nada para o túmulo. Prefiro ver você bem em vida, sabendo que está no caminho certo. Rafael segurou o cheque com mãos trêmulas, chorando abertamente. As pessoas ao redor olhavam curiosas, mas não me importei. Obrigado, pai. Não apenas pelo dinheiro, mas por tudo. Por não ter desistido de mim, por ter me forçado a mudar, por ter estabelecido limites que eu precisava, por ter sido pai de verdade, mesmo quando isso significava ser duro. Estendi a mão através da mesa e segurei a dele. É isso que pais fazem. Amam,
mas também ensinam. Protegem, mas também deixam cair para aprender. O almoço foi uma das experiências mais significativas da minha vida. Conversamos sobre tudo. Sobre sua mãe, sobre a infância dele, sobre meus erros como pai, sobre os erros dele como filho. Foi honesto, doloroso às vezes, mas catártico. Quando nos despedimos no estacionamento, Rafael me abraçou forte, um abraço real, cheio de emoção genuína. Te amo, pai. Também te amo, filho. Voltei para casa naquela tarde me sentindo em paz de uma forma que não sentia há muito tempo. Sim, tinha sido roubado pelo próprio filho. Sim, tinha sido traído, manipulado, machucado profundamente. Mas também tinha lutado por minha dignidade, estabelecido limites saudáveis e, no processo, tinha recuperado meu filho. Não o filho dependente e manipulador de antes, mas um homem adulto aprendendo a ser melhor. Sentei na minha poltrona favorita, aquela onde Luísa costumava fazer crochê, e peguei a foto dela. Conseguimos, amor. Foi difícil, foi doloroso, mas conseguimos. Rafael está se tornando o homem que você sempre quis que ele fosse. E Isabela vai crescer com um pai melhor, um avô presente e lições de verdadeiro valor. Beijei a foto e a coloquei de volta na estante. A vida continuava. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente feliz com o rumo que ela estava tomando. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida com alguém da família? Como você lidou? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Até a próxima.